Fala galera, análise de Internacional 1, América Mineiro 1, pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê que o Internacional teve 56% de posse de bola contra 44% do América. E olhando aqui para a disposição média dos jogadores em campo, a ideia é a gente entender se teve alguma equipe que jogou mais avançada, pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo. E substituindo os jogadores aqui pela posição média, né, pelo avanço médio de cada uma das equipes, a gente vê um certo equilíbrio com a linha do Internacional um pouquinho mais avançada, né, mais perto do meio de campo, mas nada muito expressivo. Complementando aqui, a gente vê a concentração de jogadas de cada uma das equipes do total de jogadas da partida. Então a gente vai ver que o Internacional conseguiu ter mais jogadas no meio de campo, 28% do total de jogadas da partida contra 21%, e também conseguiu atuar mais no seu campo de ataque. Então conseguiu criar 12% das jogadas da partida no seu campo ofensivo, enquanto o América conseguiu 9% do total de jogadas da partida no seu campo ofensivo. Aqui embaixo a gente vai ter um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vê muito mais barras vermelhas do que verdes, o que mostra aí que o Internacional dominou a partida por mais tempo em relação ao América, né? O América basicamente aqui com dois trechos mais importantes que teve um domínio ali no segundo tempo. Considerando que um domínio aqui de 100 é um domínio total da equipe mandante e menos 100 um domínio total da equipe visitante, a média dessas barras todas aí vai dar 5, ou seja, um leve domínio para o Internacional na média da partida. Aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender como que esse comportamento se desdobrou em termos de construção e finalizações. Começando pela expectativa de assistências, essa é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Internacional, esse valor foi de 1,5, que é um número alto para uma equipe mandante, e para o América 0,52, um número aí de médio para baixo para uma equipe visitante. Em termos de finalizações, foram 15 para o Inter contra 11 do América, uma leve superioridade para o Internacional, mas olhar só para a quantidade de finalizações não diz muito sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols esperados para uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Pelo lado do Internacional, a expectativa era marcar 1,37 gols com base na qualidade das oportunidades e o América 0,30. Então a gente vê aí uma superioridade bastante grande do Inter, apesar de ter tido aqui um número de médio para baixo para uma equipe mandante. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, a superioridade do Inter se mantém, mas reduz um pouco. 1,17 de expectativa de gols, e para o América esse número subiu de 0,30 para 0,81, números aí de médio para baixo para as duas equipes. Quando a gente compara, né, a expectativa de gols pós-chute com a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos atacantes na partida. Então, pelo lado do Internacional, esse número é de menos 0,2, praticamente zero, né, o que mostra aí um desempenho praticamente neutro dos atacantes do Inter, mas ainda assim, eles reduziram a expectativa de gols do Inter com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do América, essa diferença é de 0,51 positivo, que mostra um bom desempenho dos atacantes do América, que elevaram a expectativa de gols de 0,30 para 0,51. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados pelas equipes, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros. Então, a expectativa era que o Internacional marcasse 1,17 gols e marcou um gol. Essa diferença de menos 0,17 dá uma dimensão aí do desempenho do goleiro do América. Por ser um número negativo aí próximo de zero, praticamente um desempenho neutro, mas ainda assim o goleiro do América tomou um pouco menos de gols do que o esperado. Se a gente for olhar pelo lado do América, a expectativa era marcar 0,81 gols, marcou um gol, essa diferença é de 0,19 positiva, que mostra aí um desempenho relativamente ruim do goleiro do Internacional, mas ainda assim é um número próximo de zero, que a gente pode classificar aí como um desempenho neutro dos dois goleiros, né? Tanto do
América quanto do Internacional, mas pelo lado do América tem um viés aí um pouco positivo, né, de ter tomado menos gols do que o esperado, pelo lado do Inter um viés negativo, porque tomou um pouco mais de gols do que o esperado. Esses números a gente pode ver através de um gráfico de barras aqui embaixo, que vai dar uma noção para a gente de como que foi a construção do placar de cada equipe. Então, pelo lado do Internacional, a gente vê que, pela qualidade das oportunidades, é a maior barra aqui nesse gráfico, que fez o Inter chegar a praticamente 1,5 gols na partida. E a má qualidade das finalizações e o desempenho relativamente bom do goleiro do, do América reduziram essa expectativa de gol, né? Então essas barras vazadas a gente entende como barras negativas, levando o Inter até o gol marcado na partida. Então, né, a maior parte aí, a maior contribuição para o placar do Inter foi justamente as oportunidades, a qualidade das oportunidades que o Inter teve no jogo. Pelo lado do América, a gente vai ver que a construção do placar teve mais ou menos contribuições parecidas, né? Entre a qualidade de oportunidades, uma contribuição um pouco maior na qualidade das finalizações e uma contribuição um pouco menor na qualidade, no desempenho do goleiro adversário. Mas ainda assim a gente vê uma proporção mais ou menos bem mais parecida entre as barras do que a gente vê no lado do Internacional, em que a barra da qualidade das oportunidades é muito maior do que as outras duas. E para finalizar a análise, se a gente olhar para todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu entendo que ajudam a gente a entender a qualidade da partida, né? E se a gente for olhar aqui, apenas a expectativa de assistências pelo lado do Internacional com 4 estrelas, todas as outras estatísticas com 3 estrelas ou menos, o que dá aí uma dimensão de uma partida de mediana para baixo em termos de qualidade, e no final das contas, acho que um empate que não é bom para ninguém, nem para Internacional, nem para América. Então, fechamos aí mais uma análise de Internacional 1, América 1. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise.